Bom dia, segundo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Terminamos na última aula todos os critérios de competência territorial, ou seja, os critérios que nos permitirão definir qual o foro ajustado a cada uma das ações que pretendemos ingressar. O que a gente vai tratar agora, a partir do artigo 54, são hipóteses que o Código denomina de modificação de competência, ou seja, ainda que haja estabelecido pela lei uma competência ideal, uma competência original idealizada pela lei, é possível que haja modificação dessa competência sem que isso se torne uma invalidade, uma irregularidade. Vamos lembrar que nós temos basicamente duas modalidades de competência, uma absoluta, inderrogável, inegociável entre as partes, e que pode o juiz reconhecer a incompetência de ofício, mesmo que nenhuma das partes alegue. A outra incompetência é a relativa, aquela que trata basicamente do aspecto territorial, do foro. E essa incompetência absoluta, ou competência absoluta, essa competência relativa, ela tem, ao contrário da absoluta, uma possibilidade de que as partes transigam, negociem, estabeleçam contratualmente uma cláusula que defina uma regra diferente da regra legal, que é o chamado foro de eleição. A outra diferença entre as duas competências é que esta relativa ela também tem a característica de que o juiz não pode reconhecê-la de ofício, sendo necessário que a parte a quem essa nova competência desejada prejudica, é dever dela apontar esse defeito para o magistrado, e então, diante disso, o magistrado pode reconhecer. Então, lembrando dessas características muito importantes, de que a competência territorial ela é basicamente relativa e, portanto, se sujeita a um mecanismo de eleição contratual e a uma opção das partes de não usarem esse argumento numa lide, a gente vai começar então a tratar desse capítulo de modificação de competência. Só uma ressalva, isso tem que valer sempre. Em relação aos bens imóveis, a competência é sempre absoluta em relação ao local onde o imóvel se encontra. Então, esse aspecto da competência territorial dos bens imóveis não se altera. Quando a gente fala de modificação de competência, nós estamos, portanto, tratando de algumas hipóteses que permitem que aquela competência original, prevista na lei, seja de alguma forma mudada. E, basicamente, há três maneiras de que isso se dê. A primeira é a chamada prorrogação. A segunda é a chamada derrogação. E a terceira, a denominada conexão. E dentro da conexão tem uma outra chamada continência. Mas, basicamente, esses três são os três mecanismos de modificação das competências territoriais. O que se entende por prorrogação? Nós vimos que a incompetência relativa ela é uma alegação a ser feita pelo réu na sua contestação. De modo que se o autor ingressar com uma ação onde, pela lei, não é o foro ideal, vamos imaginar num critério de domicílio do réu, e o autor ingresse com a ação no seu próprio domicílio, portanto, ferindo uma regra legal que impõe que a ação devesse ser alocada no domicílio do réu. Mas, de qualquer forma, o autor propõe no seu próprio domicílio. Essa incompetência territorial ela é relativa e, portanto, o juiz não pode reconhecê-la de ofício. Caberá ao réu, na contestação, dizer desse defeito. Entretanto, se o réu não falar nada, ele se calar sobre esse defeito, esse juiz incompetente, ele se torna competente. É o que a gente chama de prorrogação de competência, que se dá, portanto, quando um juízo originalmente incompetente por uma regra territorial, ele passa a ser competente pela inércia do réu em alegar esse defeito. Então, essa é a primeira modalidade de modificação de competência. Portanto, instaura-se um processo numa competência, num foro indevido, mas que por se tratar de competência relativa e o réu se cala, essa competência vira perfeita e o processo segue normalmente. A segunda modalidade de modificação é o que nós chamamos de derrogação, ou seja, as partes podem estabelecer uma cláusula contratual, o próprio artigo 63 prevê isso, chamada de cláusula de eleição de foro, em que elas de antemão estabelecem derrogar a cláusula da lei e colocar no lugar uma cláusula de competência diversa. Portanto, se tem aqui o que a gente chama de derrogação. As partes derrogam esta possibilidade. Voltamos em seguida.